E nos próximos capítulos da novela Renascer, Eliana escutará uma conversa entre Mariana e Egídio e ouve os dois tramarem contra João Pedro e Sandra. Mariana dirá ao coronel: "Eu preciso da tua ajuda, Egídio, para separar de uma vez por todas a tua filha Sandra de João Pedro." Egídio, ao escutar, diz: "Eu não considero aquela ingrata de Sandra como minha filha, mas se é para fazer aquele moleque de João Pedro sofrer, você pode contar com a minha ajuda." Mariana então conta todo o seu plano para o coronel e Egídio avisa: "Eu vou ajudar, mas no entanto, eu vou querer algo em troca." Mariana pergunta: "Pois então diga, o que você quer?" O coronel se aproxima da ex-mulher de Inocêncio e fala algo em voz baixa. Eliana, escondida, ao escutar tudo, arregala os olhos e pensa: "Eu não acredito que aqueles dois terão coragem de fazer uma coisa dessa com Sandra e o seu bebê. Eu tenho que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais." Eliana vai até Sandra e conta tudo o que tinha ouvido. A mulher de João Pedro estranha e pergunta: "Mas eu não entendo, Eliana. O que você ganha em vir até aqui me alertar de uma coisa dessa?" Eliana olha para a amiga e fala: "Apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda tenho você e a tua mãe como minhas amigas. E além do mais, eu sou a madrinha do teu casamento." Sandra pensa um pouco e diz acreditar na viúva de Venâncio. Eliana, sorrindo, olha para Sandra e diz: "Mas você não se preocupe, que eu tenho um plano para fazer aqueles dois pagarem." Sandra pergunta do que se trata o plano de Eliana, e a viúva de Venâncio fala que tem dois segredos, um de Mariana e o outro de Egídio, e que usará esses segredos para castigar os dois. Mariana e Egídio terão a maior surpresa de suas vidas ao perceberem que foram traídos por Eliana. A viúva de Venâncio irá fazer com que Mariana e Egídio caia na própria armadilha que eles armaram para Sandra. E os dois encontrarão o pior fim de todos. Mas antes de continuar, me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E me digam também se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. Isso tudo poderá acontecer quando Mariana, revoltada ao perceber que perdeu de uma vez por todas José Inocêncio, a neta de Belarmino, vai até Egídio e fala: "Eu preciso falar com você agora e é urgente." O coronel estranha, pede para a moça se aproximar e pergunta: "Pois diga, o que você quer tanto assim falar comigo de tão importante para ter toda essa urgência?" Mariana, sem perder tempo, vai direto ao ponto e fala: "Eu preciso da tua ajuda para separar tua filha Sandra de João Pedro." Egídio encara a moça e diz: "Eu não tenho nenhuma filha, mas se o que você quer é separar aqueles dois pombinhos, você pode contar com a minha ajuda." Mariana sorri, mas o que a ex-mulher de José Inocêncio não podia imaginar é que o vilão tinha algo de terrível em mente para acabar com João Pedro. Mariana conta o seu plano para o coronel. Egídio, ao escutar, dá um sorriso e fala: "Eu nunca pensei em escutar algo como isso de você. Eu sabia que você gostava de João Pedro, mas nunca pensei que você podia chegar tanto por causa daquele ali." Mariana responde: "Eu já perdi João Pedro uma vez e não vou deixar acontecer de novo. Eu sei muito bem que João Pedro me ama e ele só aceitou casar com a Sandra por causa daquele filho." Egídio, ainda pasmo com tudo o que Mariana tinha lhe dito, fala: "E é por isso que você quer fazer com que Sandra perda o seu filho?"
Mariana confirma e diz: Você não tente me enganar, que eu sei muito bem que você não dá a mínima para aquela criança. Egídio não nega e responde: Realmente, eu nunca quis um neto com o sangue dos Inocêncio, mas também é verdade que um plano como esse que você me falou nunca que passou pela minha cabeça. Mas o que os dois não imaginavam é que Eliana estava escondida, escutando tudo. A viúva de Venâncio, sem acreditar, pensa: Eu não acredito que aqueles dois estão tramando isso, mas eles devem de ter ficado loucos em pensar em fazer mal a uma criatura que nem mesmo nasceu ainda. Eliana fica calada e continua observando tudo. Mariana continua falando e pergunta: E então, eu posso contar com a tua ajuda ou não? Egídio pensa um pouco e fala: Eu te ajudo, mas eu tenho uma condição. Se você concordar, eu te ajudo. Caso contrário... A neta de Belarmino, sem deixar que Egídio terminasse de falar, responde: Não importa a tua condição, eu concordo, desde que você me ajude. O filhote de Pica-Pau ri e, se aproximando de Mariana, fala em voz baixa a sua condição. A ex-mulher de José Inocêncio arregala os olhos e fica assustada. Egídio a encara e pergunta: E então, você concorda ou não? Mariana, mesmo receosa, diz que sim, e o coronel avisa: Pois eu vou pedir a Marçal agora mesmo para trazer tudo o que você vai precisar. Mariana sorri e sai, e Eliana, ao ver a amiga saindo, pensa: Eu tenho que tentar colocar juízo na cabeça de Mariana, mas não posso deixar que ela descubra que eu escutei tudo. Eliana, ao se aproximar da amiga, pergunta se está tudo bem. Mariana, ainda abalada, depois de conversar com Egídio, fala que sim, mas Eliana insiste e pergunta: Você parece um pouco pálida, Mariana. Aconteceu alguma coisa? A neta de Belarmino mente e diz que não. A viúva de Venâncio então tenta convencer a amiga a voltar para José Inocêncio, na esperança que ela esqueça João Pedro e esse plano contra o filho de Sandra. Mas Mariana responde: De novo com essa conversa, o José Inocêncio agora tem uma nova namorada. Eliana insiste e incentiva a amiga a lutar pelo amor do fazendeiro, mas a neta de Belarmino afirma: O único amor pelo qual eu quero lutar é pelo amor de João Pedro. Eu não quero mais saber de José Inocêncio. Eliana, ao escutar, arregala os olhos e diz: Mas João Pedro já é casado com Sandra, e ainda por cima, os dois estão esperando um filho. Mariana, com sangue nos olhos, olha para a amiga e fala: Eu sei disso. Esse bebê é a única razão para o João Pedro ainda estar com a Sandra. Se aquela criança não existisse, ele agora estaria comigo. Eliana, ao escutar, fica chocada e fala: Mas que besteira você está falando, Mariana? Você precisa esquecer o João Pedro e se concentrar no José Inocêncio, que é o teu marido. Mariana, com raiva, responde: Entendi. Eu pensei que éramos amigas, mas parece que entre eu e Sandra, você escolheu a Sandra, não é mesmo, Eliana? A viúva de Venâncio nega e diz: Não é nada disso. Vocês duas são minhas amigas, mas você precisa deixar Sandra e João Pedro viverem as suas vidas em paz, e isso vai ser melhor até mesmo para você. Mariana grita: Nunca! Nunca que eu vou desistir do meu amor por João Pedro. Eu não vou fazer esse erro outra vez. Eliana fica sem palavras ao ver a reação da amiga, e Mariana entra furiosa.
Momentos depois, Marçal chega e, ao ver o patrão, fala: Eu trouxe o que o senhor me pediu. O capanga entrega algo para Egídio e o coronel fala: Muito bem, agora tem um trabalho para você. Marçal olha para o patrão e pergunta do que se trata. Egídio diz: A doida da Mariana quer fazer Sandra perder seu filho, e eu vou aproveitar dessa oportunidade para acabar de uma vez por todas de João Pedro. Marçal, sem entender, pergunta: Me desculpe a pergunta, patrão, mas aquele menino não é o teu neto? Egídio avisa: Eu não tenho nenhum neto com sangue daqueles inocêncio. Marçal encara o patrão e pergunta: Entendi, mas o que o senhor quer fazer com o João Pedro? Egídio diz: Você vai esperar até que a Sandra perda o seu filho e depois você vai pegar o João Pedro e jogar ele do primeiro penhasco que você encontrar. Assim, todos vão pensar que ele fez isso por desgosto, mas você tem que prestar atenção para não deixar rastro e fazer em modo que pareça que foi ele que fez isso. Marçal sorri e diz: Entendi, o senhor pode deixar que eu vou fazer do jeitinho que o senhor falou. Marçal sai e Egídio vai até Mariana e entrega para a neta de Belarmino o que Marçal tinha lhe trazido. A ex-mulher de Inocêncio pega e, sem perder tempo, vai até a cozinha e começa a preparar um bolo. Ao terminar, Mariana leva o bolo até Egídio e diz: Pronto, agora é só você fazer a tua parte. Egídio, sorrindo, fala: Você pode deixar que eu vou agora mesmo colocar o teu plano em ação. O coronel, sem perder tempo, segura o bolo na mão e pensa: Agora, sem essa criança no caminho e sem João Pedro, as terras daquele moleque vai tudo para Sandra e eu, como seu pai, vou administrar tudo. O filhote de Pica-Pau sai e vai até a antiga casa de Jacutinga. Eliana, que estava de olho nos dois, ao ver Egídio saindo no carro, a mulher pega um cavalo e vai até a casa de Sandra. Eliana, aflita, fala: Eu só espero chegar a tempo, antes que seja tarde demais. Já Egídio, ao chegar na antiga casa de Jacutinga, dá de cara com Dona Yolanda. A mulher, ao ver o ex-marido, pergunta: Eu posso saber o que você viu fazer aqui? Eu já adianto que você não é bem-vindo aqui. O filhote de Pica-Pau, em modo cínico, responde: E um pai não pode passar para ver como a filha está? Principalmente uma filha que está esperando um netinho meu? Yolanda estranha e fala: Desde quando você se importa alguma coisa dessa criança? Egídio responde: Eu quero que você saiba que, apesar de tudo que Sandra me fez, eu ainda tenho ela como uma filha. Tanto é que eu trouxe até um bolinho para nós tomarmos café junto e bater um papo. Naquele mesmo instante, Sandra aparece e, ao ver o pai, estranha e pergunta: Mas o que está acontecendo aqui? Yolanda responde: O teu pai veio aqui trazer um bolinho para tomar um café com nós. Sandra, não acreditando nas boas intenções do vilão, dirá: Eu não sei porquê, mas eu acho que tem alguma coisa a mais nisso tudo. Egídio, ao perceber que a filha está muito desconfiada, pensa: Eu tenho que pensar em alguma coisa, senão o plano de Mariana não vai dar certo. Yolanda encara o ex-marido e pergunta: E então, Egídio, responde a tua filha? O coronel pensa um pouco e fala: Vocês têm razão, eu quero fazer as pazes porque é do meu interesse, assim como também é de João Pedro, que nós possamos trabalhar juntos. Sandra fala: Eu sabia que o senhor estava querendo alguma coisa, mas eu já adianto
que não vou pedir nada para João Pedro. Egídio, cínico, responde: Você não se preocupe, Sandra, que essas coisas eu vou tratar com ele depois. Mas agora, que tal nós tomarmos um café com esse bolinho? Yolanda, ao ver o bolo, fala: Bem, o bolo parece bom. Eu acho que não tem problema em comer um pedacinho, não é mesmo? Egídio sorri e Sandra fala que para ela não tem nenhum problema. Dona Yolanda pede ao ex-marido para sentar, que irá servir um pedaço de bolo para ele também. Ao escutar, Egídio se desespera e inventa uma desculpa. Eu iria adorar, mas infelizmente eu tenho que falar com os fornecedores, em modo que eu vou ter que sair. Mas vocês comam tudo, até porque é o teu bolo favorito, Sandra. Egídio sai e Dona Yolanda e Sandra pegam um pedaço de bolo e se preparam para comer. E naquele mesmo instante, Eliana chega e ao ver as duas com um pedaço de bolo na mão, grita: Parem, não comam isso, joguem isso longe. Sandra e Yolanda se assustam e jogam um pedaço de bolo para longe. E a ex-mulher de Egídio pergunta: Mas o que significa isso, Eliana? Por que você entrou dessa forma? Sandra, também assustada, pede uma satisfação. Eliana então explica todo o plano de Mariana e Egídio. Aqueles dois queriam que você perdesse o teu filho, Sandra, e colocaram dentro desse bolo algo para te fazer perder essa criança. Sandra e Dona Yolanda ficam chocados ao ouvir tudo. Dona Patroa, furiosa, responde: Eu não acredito que aqueles dois tiveram coragem de tentar fazer uma coisa dessa contra uma criança. Sandra encara a ex-amiga e pergunta: Mas e por que você está nos ajudando, Eliana? Eu pensei que você estivesse do lado deles. Eliana explica: Apesar de você não acreditar, Sandra, eu ainda tenho você e tua mãe como minhas amigas e nunca queria permitir que aqueles dois fizessem uma coisa dessa com você, e principalmente com uma criatura que não tem culpa nenhuma dessa briga toda. Sandra agradece e diz: Mas nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar aqueles dois saírem dessa impunes. Eliana avisa: Você não se preocupe, Sandra, que eu tenho um plano para dar uma lição em Mariana e Egídio. Sandra pergunta do que se trata, e Eliana conta todo o seu plano. Dona Yolanda e Sandra, ao escutarem, arregalam os olhos e falam que farão do modo em que Eliana falou. A viúva de Venâncio pega o bolo e leva com ela até a casa de Egídio. Ao chegar lá, Eliana, ao ver Mariana e Egídio na sala, a mulher pega um pedaço de bolo e leva para os dois. A neta de Belarmino e o filhote de Pica-Pau pegam um pedaço de bolo, sem desconfiar que era o mesmo que Egídio tinha levado para Sandra. Os dois comem tudo, e pouco tempo depois, o delegado chega, junto de Sandra e Yolanda. Mariana e Egídio, ao ver os três, ficam sem entender nada. E o coronel pergunta: Mas eu posso saber o que vocês vieram fazer aqui? O delegado o encara e fala: Eu recebi uma denúncia muito grave de tentativa de envenenamento. Mariana, dissimulada, pergunta: Mas isso é um absurdo? Mas contra quem? E quem teria coragem de fazer uma coisa dessa? Sandra não aguenta e, com sangue nos olhos, olha para Mariana e fala: Você é muito da cínica. Você sabe muito bem, até porque foi você, junta desse aí que eu tenho vergonha de chamar de pai, que tentaram me envenenar para que eu perdesse o meu filho. Os dois negam, mas naquele mesmo instante, Eliana aparece e fala: Não adianta negar, eu vi tudo e filmei, eu tenho tudo gravado no meu celular. O delegado olha para os dois e diz:
A situação de vocês dois é muito séria. Tentativa de envenenamento é um crime muito grave. E já que a dona Eliana aqui gravou tudo, eu vou ter que levar vocês dois presos em flagrante. Egídio, desesperado, grita: Você não se atreva a se aproximar de mim. Quem vocês pensam que são? Os meus advogados vão esclarecer tudo isso aqui. E eu garanto que eu não passo uma noite sequer na cadeia. O delegado afirma: O senhor pode chamar quem quiser, mas não muda o fato que você vai ter que me acompanhar até a delegacia. Egídio, furioso, não vendo a alternativa, concorda. E de repente, tanto Egídio como Mariana começam a se sentir mal. O delegado, ao ver os dois se comportando em modo estranho, pergunta: Mas está tudo bem com vocês dois? Vocês parecem um pouco pálidos. Egídio diz: Eu me sinto um pouco estranho. O meu estômago faz muito mal. É uma dor muito forte. Mariana também diz sentir a mesma coisa. O delegado, sem entender, pergunta: Mas como pode vocês dois estarem sentindo os mesmos sintomas? Mariana e Egídio dizem não saber. E Eliana, sorrindo, fala: Eles estão provando do próprio veneno. Eu dei aos dois um pedaço do bolo que o Egídio levou para Sandra. A neta de Belarmino e o filhote de Pica-Pau, ao escutarem, ficam desesperados. E Egídio olha para Eliana e diz: Como você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Você me traiu depois de tudo o que eu fiz por você e do quanto que eu te ajudei. A viúva de Venâncio responde: Você é um monstro que queria fazer a própria filha perder o filho. O teu neto, Egídio, você não tem coração. Mariana, chorando, diz: Eu pensei que nós éramos amigas, Eliana, e você me traiu dessa forma. Eliana, pensativa, responde: Eu tentei te alertar, Mariana, mas você não quis me escutar. O delegado, preocupado, pergunta: Mas afinal, o quão forte é esse veneno? Egídio, tremendo de dor, responde: Não devia de ser tão forte. Era só o suficiente para fazer Sandra perder o filho, mas não para matar um. Mariana, desesperada, fala: Isso não é verdade, delegado. Nos leve para o hospital, agora mesmo, urgente. O coronel, ao ver o desespero da neta de Belarmino, pergunta: Para que esse desespero, Mariana? Esse veneno não devia de ser tão forte assim. É então que Mariana revela o seu verdadeiro plano desde o começo e fala: A minha intenção sempre foi acabar com a Sandra e não só com o bebê. Egídio, assustado, diz: Então quer dizer que você mentiu pra mim, que a quantidade de veneno que você colocou no bolo é mortal? Mas você tá com a cabeça onde, Mariana? Você queria fazer eu dar um fim na minha própria filha. Mariana confirma e Eliana, aflita, fala: Não era a minha intenção. Eu pensei que no máximo vocês iam se sentir um pouco mal, mas nada além disso. O delegado tenta levar os dois até o hospital, mas Mariana e Egídio não resistem. Agora, me conta aqui, se vocês gostaram ou não do final de Egídio e Mariana. E Eliana merece perdão depois de tudo que fez. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber sempre os novos vídeos.